Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, faremos a continuação do vídeo 55, agora já o vídeo 56, o qual também será dividido em duas partes. Nesta primeira, assim como na segunda, falaremos sobre a questão da adoção de crianças por pares homossexuais, pegando o gancho no assunto já iniciado desde o vídeo anterior, que partiu de Sodoma e Gomorra. Aqui exporemos um pouco sobre a natureza da adoção de filhos, sobre o dom da vida, sobre a criação por pais, e daremos as razões pelas quais as coisas devem proceder. Prosseguindo do último vídeo, falamos sobre não haver analogia entre relações homossexuais e relações heterossexuais. E deixamos para discorrer melhor neste presente vídeo sobre a questão da adoção de crianças por duas pessoas homossexuais. Pois normalmente surgem pessoas objetando sobre a negação dessa adoção, dizendo que é melhor que dois gays criem uma criança que ficaria sem sequer um pai heterossexual. Vamos tratar do assunto por camadas, por níveis. Pois em vídeos tais como o vídeo passado, o 55, em suas duas partes, ou o vídeo sobre a procriação em casais estéreis, vídeo 48, ambos do livro do Gênesis, salientamos sobre o caráter do filho como fruto do amor conjugal entre os pais, a identificação da pessoa dele para com as pessoas paternas e também a necessidade da fecundidade como composição do matrimônio. Tanto é que falamos também da ilicitude da opção de reprodução por fecundação e fertilização artificiais. E agora, trazemos à tona outra face da realidade. As crianças que já nasceram e foram entregues à adoção por algum de seus pais biológicos. Os pontos colocados nos vídeos anteriores não excluem a adoção de filhos. Inclusive, tal adoção até foi incentivada para casais estéreis. Agora, para explorarmos por este campo, recorramos às palavras do bispo cardeal Dom Lorane João Tempesta. Ele nos recorda primeiramente que a vida é um dom, foi-nos dada por Deus. Ele diz: quando procuramos a causa primeira de todo o universo, citando argumentos que têm como base linhas de raciocínio fora do contexto da fé, reconhecemos que a criatura, e de forma mais direta a criatura humana, não deu o ser a si mesma, mas este o foi dado. Do nada viemos ao ser. Do nada viemos ao ser. Sendo a vida um dom que nos foi confiado, foi-nos também confiado o cuidado do ser. Não somos autores da vida, mas sim somos guardiões do dom que nos foi confiado. Sendo guardiões da criação de Deus, e tendo o ser humano como o centro e ápice de toda a criação, em nossa tarefa de cuidadores dos seres,
podemos afirmar que nossa tarefa fundamental, enquanto seres humanos, é o cuidado do próprio ser humano. Criados à imagem de Deus, ou seja, com uma alma intelectiva e voluntiva, e tendo em vista o cuidado amoroso e providente de Deus para com todas as suas criaturas, podemos inferir que somos então lançados na existência, marcados pela capacidade do cuidado amoroso. Tendo como base esta natureza superior do ser humano sobre todas as outras realidades, na ordem da criação material, é que passamos a apresentar algumas contribuições sobre a entrega para a adoção como forma concreta de manifestar o ser imagem e semelhança de Deus, concretizar o cuidado com o dom da vida e valorizar a superioridade do ser humano sobre todos os outros seres. Ou seja, nossa capacidade de intelecto e vontade, além do fato de recebermos a nossa vida não por nós mesmos, não por nossa própria virtude, mas por uma virtude externa, nos dizem que o homem é um animal, por ser animal racional, está um patamar para além dos outros seres e tem o dever do cuidado com esta vida que lhe foi recebida. Diante disso, temos que, desde sempre, a Igreja Católica se debruça sobre o drama das crianças órfãs e abandonadas. A Bíblia apresenta com bastante frequência e clareza o cuidado e o amparo especial de Deus e de sua obra pelas viúvas e os órfãos, quase que apresentando uma predileção por esses pequenos tantas vezes desprezados aos olhos dos homens. É curioso notar que a figura do próprio Cristo é a figura de um filho adotivo em relação a José. O não encontrar pronunciamentos frequentes por parte do magistério da Igreja sobre a realidade da adoção está exatamente por ela ser uma questão de prática comum no contexto da fé. As adoções aconteciam geralmente quando um casal não podia ter filhos, ou quando, tendo a capacidade de conceber, realizavam uma verdadeira obra de misericórdia, adotando algum filho sem família. Às vezes um parente que ficava órfão, ou uma criança deixada nos orfanatos, ou em qualquer outra instituição, ou a crianças deixadas sem família alguma por motivos variados. E recordando o que diz a instrução Donum Vitae da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Orane João Tempesta dirá que o filho não é uma dívida, não é um direito mesmo do casal, mas sim um dom, uma graça. O filho é um presente de Deus, pois um direito ao filho seria como considerar a criança como uma propriedade dos pais, e não um ser humano com dignidade própria. Por aí começamos a desvendar as coisas. Esta fala foi originalmente colocada sobre filhos biológicos. Contudo, podemos fazer o paralelo dela com os filhos adotivos, pois eles possuem igualmente sua dignidade humana. Se podemos falar aqui de direitos, esses direitos seriam os direitos do filho, não dos pais. O filho tem direito a ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. E o filho tem direito a ser recebido em uma família porque corresponde a uma necessidade natural para que possa se desenvolver como pessoa. A mesma ideia pode e deve ser transferida para a adoção.
Não se pode impor o direito de adotar uma criança. Nós podemos falar de um direito da criança ser recebida como filho em um ambiente de família autêntica. E Dom Orane, então, nos recorda de uma fala do Papa Francisco. O Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como modelo de obediência aos seus pais terrenos, submetendo-se a eles, conferir Lucas capítulo 2, versículo 51, também é certo que ele faz ver que a escolha de vida do filho e a sua própria vocação cristã podem exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Conferir Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 37 e Lucas capítulo 9, versículos 59 ao 62. Mais ainda, ele próprio, aos 12 anos, responde a Maria e a José que tem uma missão mais alta a realizar para além de sua família histórica. Conferir Lucas capítulo 2, versículos 48 ao 50. Por isso, exalta a necessidade de outros laços mais profundos, mesmo dentro das relações familiares. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas capítulo 8, versículo 21. Por outro lado, Jesus presta tal atenção às crianças, consideradas na sociedade do Médio Oriente Antigo como sujeitos sem particulares direitos e inclusivamente como parte da propriedade familiar, que chega Jesus ao ponto de as propor aos adultos como mestres, devido à sua confiança simples e espontânea nos outros. Em verdade vos digo, se não voltardes a ser como criancinhas, não podereis entrar no reino do céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino do céu. Mateus capítulo 18, versículos 3 ao 4. Seria também pertinente afirmar que, ainda que o filho deva ser desejado, este não pode ser convertido num objeto de desejo. As realidades são diferentes, pois é como se os pais tivessem que viver para guardar e cuidar do dom dos filhos, e não o contrário. A família e a sociedade só funcionam bem quando se aceita esta lógica de vida, a lógica do dom, não da instrumentalização do outro. Esta tarefa, que corresponde também a um desejo natural, deve ser desejada. E Dom Orane também traz falas do Papa São João Paulo II, lembrando como, a cada dia, mais o contexto eclesial reforça e solicita o apelo de urgência e emergência frente às questões da infância abandonada. Esta preocupação, historicamente, é patrimônio da comunidade cristã. O Papa, quando se refere às crianças sobre suas condições de vida e seu sofrimento, nos diz: o amor fraterno se expressa de 1000 maneiras. Mas a adoção é um gesto de profundo humanismo e sensibilidade, coragem e, portanto, uma alta forma de caridade, um gesto de fineza e profundidade humanitária. Não esqueçamos que Jesus foi filho adotivo de José. Nós, pelo batismo, somos filhos adotivos do Pai, e que a adoção é verdadeira geração cultural e espiritual de uma pessoa. Adotar crianças, sentindo-as e tratando-as
Como verdadeiros filhos, significa reconhecer que as relações entre pais e filhos não se medem somente pelos parâmetros genéticos. O amor que gera é, antes de mais, um dom de si. Há uma geração que vem através do acolhimento, da atenção, da dedicação. A relação que daí brota é tão íntima e duradoura que de maneira nenhuma é inferior àquela que se funda na pertença biológica. Quando, como na adoção, é ainda tutelada sob o ponto de vista jurídico, numa família estavelmente ligada pelo vínculo matrimonial, ela assegura à criança aquele clima sereno e aquele afeto, ao mesmo tempo paterno e materno, de que tem necessidade para o seu pleno desenvolvimento humano. Precisamente, isso emerge da vossa experiência. A vossa opção e empenho são um convite à coragem e à generosidade para toda a sociedade, para que este dom seja sempre mais estimado, favorecido e também legalmente assegurado. E como diz a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Sendo assim, pontuemos o que acabamos de colocar. A vida é um dom de Deus. Mesmo casais unidos em matrimônio não possuem um chamado direito ao filho, pois uma pessoa não é propriedade de alguém e nem é desprovida de dignidade. Todavia, as crianças têm direito a serem recebidas em uma família, cuidadas e respeitadas. E também é um grande gesto de solidariedade adotar órfãos. Dado isso, podemos ver o seguinte: pares homossexuais, assim como dois heterossexuais, não possuem, então, o direito a ter um filho adotivo. Certo? Contudo, a coisa não para por aí. O jovem tem o direito de ser acolhido em uma célula familiar e nela ser criado. E aí que jaz o problema. Afinal, a união de duas pessoas do mesmo sexo não só não atenderá à demanda do jovem por um pai e uma mãe, mas também constituirá uma junção de natureza divergente a uma família. A família deve estar fundada no matrimônio. E vejamos por que isso se dá. O ser humano é corpo material e alma espiritual, e possui inteligência e vontade pelas quais lhe é próprio conhecer, contemplar e amar. É também um ser social, um animal político. E por isso, vai dizer a exortação apostólica Familiaris Consortio do Papa São João Paulo II, que a sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Esta realiza-se de maneira verdadeiramente humana somente se é parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. A doação física total seria falsa se não fosse sinal e fruto da doação pessoal total,
na qual toda a pessoa, mesmo na sua dimensão temporal, está presente. Se a pessoa se reservasse alguma coisa ou a possibilidade de decidir de modo diferente para o futuro, só por isso já não se doaria totalmente. Esta totalidade pedida pelo amor conjugal corresponde também às exigências de uma fecundidade responsável, que, orientada como está para a geração de um ser humano, supera por sua própria natureza a ordem puramente biológica e abarca um conjunto de valores pessoais para cujo crescimento harmonioso é necessário o estável e concorde contributo dos pais. O lugar único que torna possível esta doação, segundo a sua verdade total, é o matrimônio, ou seja, o pacto de amor conjugal, ou entendido como escolha consciente e livre, com a qual o homem e a mulher recebem a comunidade íntima de vida e amor querida pelo próprio Deus. Nota de rodapé número 1. Que só a esta luz manifesta o seu verdadeiro significado. A instituição matrimonial não é uma ingerência indevida da sociedade ou da autoridade, nem a imposição extrínseca de uma forma, mas uma exigência interior do pacto de amor conjugal que publicamente se afirma como único e exclusivo, para que seja vivida, assim, a plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. Longe de mortificar a liberdade da pessoa, esta fidelidade a põe em segurança em relação ao subjetivismo e relativismo. A faz participante da sabedoria criadora. O matrimônio é esta instituição que assegura a união, a fidelidade, o compromisso de duas pessoas que adentram neste pacto de amor conjugal, nesta doação tão íntima entre uma e outra, e que ainda põe em ambiente disposto a assegurar a vida de um filho trazida da fecundidade. Dado isso, temos a constituição do matrimônio, o qual se vê como um complexo de relações interpessoais, vida conjugal, paternidade e maternidade, filiação, fraternidade, mediante as quais cada pessoa humana é introduzida na família humana e também na família de Deus, que é a Igreja. A família, como nós já sabemos, é base para a vida da sociedade e também é base para a vida da Igreja. Para a comunidade humana, então, é uma instituição central. E como explorado no vídeo passado, a união conjugal entre homem e mulher não encontra correspondente com as relações homossexuais. Não há o elemento da fecundidade, ou seja, da abertura à vida propositalmente. Não há o elemento da complementariedade dos sexos. Como vemos, as relações entre pessoas do mesmo sexo já encontram desvio dos princípios relacionais e sexuais. Com isto que expusemos agora, vejamos então, a partir do que foi trazido no documento Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, feito pela Congregação para a Doutrina da Fé, ouçamos o seguinte. Como a experiência confirma,
A falta da bipolaridade sexual cria obstáculos ao desenvolvimento normal das crianças eventualmente inseridas no interior dessas uniões. Falta-lhes, de fato, a experiência da maternidade ou paternidade. Inserir crianças nas uniões homossexuais através da adoção significa, na realidade, praticar a violência sobre essas crianças, no sentido que se aproveita do seu estado de fraqueza para introduzi-las em ambientes que não favorecem o seu pleno desenvolvimento humano. Não há dúvida que uma tal prática seria gravemente imoral e por-se-ia em aberta contradição com o princípio reconhecido também pela Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Criança, segundo o qual o interesse superior a tutelar é sempre o da criança, que é a parte mais fraca e indefesa. Com isso que nós ouvimos, o que se procura dizer é o seguinte: tal afirmação da violência feita sobre as crianças não decorre necessariamente da intenção dos parceiros do mesmo sexo fazerem porque querem diretamente um mal, pois aqueles que adotam partem de uma escolha pessoal, de fato, a qual, embora não seja intencionalmente má, acaba ocorrendo que, nos casos homossexuais, essa própria escolha é uma expressão da deficiência, entre aspas, intrínseca de seus atos sexuais, além de proporcionar aos jovens um quadro oposto ao do saudável desenvolvimento de suas sexualidades masculina e feminina. O menino ou a menina que cresce em um lar, tendo ele sido adotado por um par homossexual, vê em choque o desenvolvimento da sua masculinidade ou da sua feminilidade. Diante disso que nós estamos falando, muitos poderiam argumentar contra, dizendo que, por haverem pais e mães solteiros que criam filhos, nós teríamos que ser contra eles também, por afirmarmos o que foi dito sobre a defasagem no desenvolvimento dos jovens adotados por homossexuais, uma vez que não trazem também no caso, os pais ou mães solteiras não trazem a dualidade de pai e mãe que é tão cara ao crescimento dos pequenos. Primeiramente, vamos responder. Primeiramente, é claro que a família, como realmente é bem disposta, se dá com um casal, homem e mulher, podendo bem criar e educar os seus filhos. E também é verdade que, por vezes, tal estrutura acaba não acontecendo por reveses da vida, por vários motivos. Diante de situações em que um pai ou mãe acaba tendo que criar filhos sozinho, essa pessoa passa a ser a presença de autoridade e responsabilidade dos menores. E ainda, isso não se dá essencialmente de tal forma que os filhos possuam um contra-exemplo de natureza sexual, de amadurecimento e de relação em casa.
Uma mãe ou um pai solteiro que se vira como pode para dar um lar aos filhos não está ali agindo em oposição ao seu ser homem ou seu ser mulher, seja na dimensão corporal, na dimensão educativa, na dimensão laboral. Ele possivelmente está tendo que dominar novas faculdades que lhe seriam mais custosas de se habituar, claro. Já em uma união homossexual, ocorre essa troca e rejeição da função do homem e da mulher, o que acontece nos âmbitos diversos da vida dos dois. Aqui há o contra-exemplo da natureza sexual. Há o contra-exemplo para o amadurecimento, para a formação do homem e a formação da mulher. E também o contra-exemplo do que é uma relação entre dois em casa. Acontece então que a formação dos jovens adotados, tanto na dimensão sexual como nas demais, fica marcado por esta inversão das finalidades das naturezas a que estão dispostos como meninos ou meninas. Pois, com dois homens ou duas mulheres unidos os educando, a realidade masculina ou feminina desses garotos ou garotas fica desnorteada, uma vez que o homem é complementar à mulher e vice-versa. E também porque mesmo que os dois que adotam afirmem a heterossexualidade como algo sem problemas e normal, ou seja, sejam no mínimo liberais, ainda assim eles estão colocando a homossexualidade como uma possibilidade não só de vida, como também de prática respeitável tal como a possibilidade de vida e prática heterossexual. Está equiparando as duas coisas. E isto não é algo que podemos anuir. Com o que está sendo dito, não se procura idealizar uma família sem defeitos e sem erros. Falo isso porque se poderia também objetar que se o critério de que os dois que queiram adotar filhos para si sejam homossexuais é um excludente para a adoção, então uma pessoa poderia também me perguntar: por que outras barreiras, certos vícios, comportamentos inadequados dos pretensos pais também não seriam um impeditivo? Bom, para responder isso, basta olharmos o que é a estrutura de uma família. Ela é composta por um marido e uma esposa, os quais seriam pais de seus filhos. E a estrutura de dois homens ou duas mulheres com as crianças não só não corresponde a uma família, como também confunde sobre o papel de uma mãe ou de um pai, que tenta ser suplantado por uma figura de outro sexo. E também acaba sendo ambientada em um espaço de criação adverso às finalidades de um relacionamento adulto maduro, e dando assim aos jovens, a partir de seu guardião masculino, um contra-exemplo do que seria um pai, ou, a partir de seu guardião feminino, um contra-exemplo do que seria uma mãe. Assim sendo, não se trata simplesmente de um impeditivo qualquer, mas de um elemento essencial da constituição da família, neste caso. A união homossexual quebra totalmente a essência da família. Contudo,
não caiamos realmente na armadilha de pensar que esse seria o único impeditivo. Porque realmente outras circunstâncias, de heterossexuais mesmo, são critérios para que estes dois não cheguem a adotar crianças. Existem tantas que podemos citar, como um dos dois ser alcoólatra, ou ter uma ficha criminal extensa, ou ter sérios problemas de saúde que não lhe assegurem a vida com os garotos, entre outros. E além de tudo isso, tomar o caso dos pais e mães solteiros não tornaria a coisa, moralmente falando, também mais próxima de se considerar a adoção por homossexuais. Isso porque a estrutura de um lar com filhos que não conte com um dos pais é um caso de, digamos, exceção à estrutura familiar. Não exceção pela quantidade de pais ou mães solteiros, que na realidade são muitos, mas sim por comparação ao parâmetro constante da família com o pai e a mãe. Isso porque o fato de haver vários lares que não tenham tal estrutura para os filhos não faz com que tal estrutura deixe de ser a nossa referência. Afinal, não é porque determinada coisa muito ocorre que ela passou a ser a coisa correta. O que é certo, independente de quantos estejam fazendo.